Quando nós tratamos especificamente desse assunto da habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento, nós precisamos começar fazendo algumas perguntas básicas. Por exemplo, como é que o Espírito Santo atuava na vida daqueles nossos irmãos em Cristo lá naquele período? Como é que era operada a salvação? Veja bem comigo, Davi era crente? Uma boa pergunta, né? Nós acreditamos que sim, ele é um tipo do Senhor Jesus Cristo e era um irmão em Cristo. Como é que Davi foi salvo? Qual foi a obra e a operação do Espírito Santo sobre a vida desse nosso irmão, e não só dele, mas daqueles outros santos do Antigo Testamento? E quando nós pensamos nos santos do Antigo Testamento, normalmente os nossos olhos visualizam aquela galeria da fé que aparece lá no livro de Hebreus. Mas nós precisamos lembrar que os santos do Antigo Testamento não se resumem àquela galeria da fé. Havia uma igreja no Antigo Testamento. Nós tínhamos irmãos e irmãs em Cristo, lá naquele tempo do Antigo Testamento, que viviam as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas e batalhas espirituais que nós vivemos hoje. E aqueles irmãos, quando confrontados com, por exemplo, o seu próprio pecado, é verdade, o Antigo Testamento os instruía a respeito dos rituais que eles deveriam seguir. Eles tinham que ir ao templo, eles tinham que fazer sacrifícios, mas será que era só isso? Claro que não. A religião do verdadeiro crente no Antigo Testamento não era uma religião meramente externa e formal. Era uma religião verdadeira, de coração, na qual eu ouso dizer, aqueles adoradores do Antigo Testamento, se eles eram de fato crentes, eles adoravam a Deus como? Em espírito e em? Senão eles não eram adoradores. Em tempo nenhum, quem não adora a Deus em espírito e em verdade é verdadeiro adorador. Então, nós precisamos começar a pensar sobre os crentes no tempo do Antigo Testamento e a raciocinar a respeito da relação deles com esse Espírito Santo que nós tanto amamos. Ou não amamos o Espírito Santo de Deus? Não almejamos o Espírito Santo de Deus? Não cobiçamos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida? E eu diria que se somos crentes verdadeiros, nós fazemos isso. E aqueles nossos irmãos no tempo do Antigo Testamento?